Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje nós vamos falar do filme Shazam, A Fúria dos Deuses. Mas antes de ir pro vídeo de hoje, deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Agora vamos pro vídeo de hoje. Shazam, vamos dizer, é um filme azarado, né, cara? Eu acho que esse vai ser o principal ponto que eu vou tocar nesse vídeo, porque ele é um filme que ele sempre sai em um momento em que a DC no cinema tá meio que se estruturando. Porque se a gente for parar pra pensar, é o que a DC tem feito desde que acabou a trilogia do Nolan, né? Então isso não é novidade pra ninguém. Mas a verdade é que eu gosto muito do primeiro filme, eu acho um aventurão, um pipocão que combina com o tom do personagem, né, do Capitão Marvel, que virou Shazam por questões de direitos autorais e tudo mais. E eu acho que esse segundo mantém a toada, mas ele também eleva o filme, né? Eu sempre brinco que tem muito filme que o primeiro ele é feito pra testar água, né? Você vê pra onde vai, e aí o segundo geralmente ganha aquela grandiosidade. Eu uso muito de exemplo X-Men 1 e X-Men 2 do Bryan Singer, em que o primeiro ele é bem menorzinho, aqueles takes mais de estúdio e tudo mais, e quando você passa pro segundo filme tem tomadas grandiosas, cenários e tudo mais. Eu acho que Shazam, Fúria dos Deuses é um pouco isso em relação ao primeiro Shazam. E eu queria falar do que funciona nisso, né? Eu já falei aqui que ele é um filme pipocão e de fato esse é o maior trunfo dele. É um filme que eu não vou usar não se leva a sério, porque ele não é necessariamente uma galhofa, mas ele tem um clima leve, um clima família até, porque ele é um filme que fala sobre isso, até bem assintosamente, né, fazendo piada e tal, mas ele é um filme que você pode ir, tipo, pai, mãe, filho, criança e tudo mais, que todo mundo vai curtir se tiver no espírito de aventura dessa parada. Outra coisa que eu gostei é que no primeiro filme, como a gente tem que ver muito a história do Billy, a gente tem a família ali secundária, tem o Fred e tudo mais, mas fica muito por alto, né? No final todo mundo ganha poder e fica por isso. Enquanto que nesse segundo você tem mais tempo de desenvolver o Fred. E o ator que faz o Fred garoto, ele é talvez o melhor ator daquela família, junto com a Mary Marvel, porque o resto tá meio no automático, sabe? E eu acho que funciona, embora isso também vá trazer alguns probleminhas, a gente vai separar no que eu gostei e no que eu não gostei no filme. E outra coisa que eu falei, ele não é uma galhofa, mas eu acho legal que ele não tem medo de ser um filme de jovens, né? Em teoria, todos ali pela faixa, vamos pegar da mais nova da família até o Billy, que tá pra fazer 18, e aí você tem a Mary, que já tem ali provavelmente seus 19, quase 20. Então é um filme com muita referência à cultura pop, cara. Até a Marvel tem referência nesse filme, então eu acho que é legal que eles façam isso, porque faz parecer que é do mundo real, não é aquele jovem que só cita coisas, tipo, antigas. O próprio Homem-Aranha, né, no Guerra Civil, que ele fala assim, você lembra daquele filme muito antigo, o Star Wars, o Império Contra-Ataque e tal? Pra molecada de hoje, de fato, é um filme muito antigo, né? Então, eu acho que é legal quando você traz pra essa realidade do jovem, embora o jovem sempre esteja errado. Outro ponto positivo são os efeitos. Tem uma ou duas cenas, tem uma bem específica que eu acho bem ruim, mas no geral, as lutas, os efeitos, os poderes estão com efeitos muito bons. Eu gosto de como eles são colocados na tela, não me soam fáceis, eu sou um cara que me incomodo muito fácil com isso, você pode ver nas análises de outros filmes. Sempre que tem um efeitinho meio ruim, eu já, desde o trailer, eu já fico puto, assim. E aqui funciona, e como é um filme muito de magia, de poderes, tem que ter esse efeito maiorzão. E como é um filme mais grandioso, eu pensei que talvez eles fossem tropeçar um pouquinho, até porque o primeiro tem uns efeitos meio estranhos, mas esse segundo ele compensa um pouco isso. A direção de arte do filme também tá bem legal, né? Os monstros que eles colocam, né? Os figurinos, isso tudo deixa a gente nesse clima de aventurão. Mas agora vem a parte de descer a lenha, que é a parte que eu sei que vocês gostam. Eu brinquei, falando com o pessoal do Mansão Wayne, que esse filme, ele aumenta tudo do primeiro filme. Tanto as coisas boas, quanto as ruins. E isso é verdade. O fato da família ser pouco trabalhada no primeiro, não incomoda tanto, porque chega no final, tudo se resolve. Aqui, quando chega desde o início, e eles começam a trabalhar uma trama do Billy, você pensa que vai adiante. E não vai. A trama do Billy é completamente abandonada. Primeiro porque o ator do Billy parece ser bem fraquinho, ok? Que ele aparece, sei lá, ele aparece menos que os vilões, se duvidar. Né? O Zachary Levi, ele realmente aparece bem mais. E você tem o ator do Fred tendo uma trama ali pelo meio e final, que acaba sendo criada, desenvolvida e finalizada antes da do Billy, que é só pontuada no início e no final, sendo que ele, em teoria, é o protagonista do filme. Eu acho que houve um errinho aí no como você conduziu essas coisas, e eu acho que dava pra fazer isso. E falando no Zachary Levi, isso pode ser bom e pode ser ruim, porque esse filme pra mim escancara que ele não é imprescindível pro papel. É legal, ele tem um carisma, mas o Capitão Marvel, o Shazam, pode sofrer um recasting e não vai fazer falta. Ele não é o cara que eu digo, nossa, ele é o Shazam. Eu tenho mais essa impressão com o Henry Cavill de Superman do que com ele, por exemplo. E eu não gosto de nenhum filme que o Henry Cavill foi Superman, mas eu acho que deveria ter dado uma chance pro garoto fazer um filme decente e não só filme do Zack Snyder, né? Mas ele não é o cara que, pô, se ele sair, o Shazam vai perder muito. Então eu acho que pro futuro do personagem é bom, pro futuro dos contratos do Zachary Levi, nem tanto. O que se a gente parar pra pensar que ele tá dando declaração anti-vacina é excelente. Um outro ponto negativo, e me dói um pouco dizer isso, é a Lucy Liu, que ela é uma das vilãs e eu gosto muito da Lucy Liu como atriz e tal, mas ela tá muito ruim nesse filme. Ela talvez seja a única que interpreta uma deusa, de fato, vingativa, vilã, porque você tem a Ellen Mirren fazendo aqui
é pragmática, ela tá ali pra fazer uma coisa, e a que faz a deusa mais nova, que eu esqueci o nome, que ela faz o papel da adolescente, mesmo ela tendo 6.000 anos. E a Ellen Mirren e essa atriz estão boas, mas a Lucy Liu, ela incorpora essa deusa vingativa e fica caricato num ponto que passa o aventurão do Shazam, sabe? Me passa um pouco assim, fica forçado, fica estranho, na verdade. E isso me incomoda um pouquinho. E o que entra num outro ponto que me incomoda nesse filme, que é a última parte dele é muito longa. A batalha final é longuíssima, parece que não acaba nunca, cara. Quando eu olhei assim, eu fui olhar e faltava meia hora pro filme, e ainda ia começar a batalha final, eu fiquei, caramba, tomara que seja bom. E é legal, os efeitos são bons, como eu falei, mas se eles tiram 15 minutos que seja dessa batalha, cara, pra desenvolver os personagens que eu falei, justamente por ser um filme família, com mais coração e tal, talvez ficasse melhor do que o resultado final, entende? E isso pra mim meio que resume os problemas de Shazam, além do extracampo, né? Isso não é um problema do filme. Mas Shazam é um filme muito azarado, porque quando ele sai na primeira, a Warner tá migrando do fim do Snyder pra procurar o que vai ser essa nova fase. E a Warner é tão desorganizada que ela só foi encontrar isso tipo ano passado com o James Gunn. E o Shazam sai nesse período de transição da Warner do Snyder pro James Gunn, então não se sabe o que vai acontecer, sabe? Pra criação de um universo é muito perigoso, tanto que até as participações especiais desse filme são extremamente prejudicadas, porque a gente não tem uma noção de universo coeso da DC, entendeu? E tudo precisa estar conectado? Não precisa, mas quando você usa essas linguagens narrativas, precisa. Então, tipo assim, The Batman não precisa dessa porra. Coringa, do jogo que não precisa dessa porra. Mas esse filme precisa. E eu queria, antes de encerrar esse vídeo também, falar de uma parada que me incomoda, que é todo filme que a bilheteria não vai como a galera queria, o público tá enjoando de super-herói. Cara, se as pessoas não enjoaram até hoje de Transformers e de Velozes e Furiosos, que é a mesma coisa, com os mesmos atores, com o mesmo efeito, com a mesma trama, eu acho que vai demorar um pouquinho pro super-herói, sabe? Vai acontecer? Vai. Nada se mantém no topo pra sempre, mas eu acho que tem muito profeta do caos aí que tá só, eu avisei. E calma, Cinderela. Calma. Mas é isso, lembrando de você deixar aquele like, e se quiser comentar alguma coisa do filme que você achou, alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente responde, beleza? Até a próxima.